Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e hoje nós estamos conversando aqui com a nossa irmã Maria Elisa, que desde pequena cresceu no Senhor, ouvindo a palavra de Deus, e a gente sabe, como diz na palavra, que a semente ela não volta vazia, né? Tudo que a gente planta, que a gente investe, aquilo traz um retorno. Então, por mais que ela compartilhou conosco, né, que teve um momento da sua vida que ela se afastou do Senhor, aquela luz, aquela semente, o Espírito de Deus que está dentro de nós começa a trazer luz, a trabalhar até trazê-la de volta, né? E a gente fica muito feliz porque nós temos visto Deus fazendo isso, trazendo todos aqueles que, por, enfim, algum motivo, né, se afastaram. Ou às vezes Deus também permite, né, para trabalhar no nosso coração por um período e depois Deus traz novamente, né? Porque Deus tem plano de reino conosco, né? E agora, Marilisa, nós queremos saber tuas experiências recentes com Deus, né? Agora você voltou para a igreja, tem um grupo familiar na tua casa, tá buscando o Senhor, começou a colocar em dia, né, a alimentação espiritual, e quando a gente se alimenta, Deus começa a operar. Conta para nós. Ultimamente eu tenho buscado mais, graças a Deus, né? Claro que sempre a gente precisa buscar mais, né? Eu tenho buscado mais, orado, né? Às vezes eu me acordo de madrugada e assim vem um pensamento assim, vai orar, né? E aí eu começo a orar, e daí às vezes eu sinto que eu tenho que orar pelos irmãos, né? Algumas pessoas, assim. E aí me veio uma ideia assim de anotar no telefone o nome das pessoas, né? Pra orar por elas. E daí eu comecei a fazer isso, né? Até tive uma experiência esses dias que eu até comentei com o John, que o meu telefone, ele tem como é que é? Ele tem uma coisa ali que é uma inteligência, sabe? Tu chama e ela te responde. É só tu falar o nome dela e ela te responde. E daí eu sei que eu sempre abri o bloco de notas na hora que eu vou orar, né? Que daí eu pego as pessoas ali, os nomes, né, pra orar. E esses dias eu me acordei umas 6:pouca, e daí tava ali, assim, a lembrete, e tava escrito orações. E eu, como assim? O bloco de notas não é um lembrete, né? E eu olhei assim na hora, assim, pá, que benção, né? Foi Deus que botou. Tipo, tava escrito ali que foi aquele programa que lembrou, né? Mas, tipo, não faz muito sentido, né? O programa te lembrar de tu olhar o bloco de notas, né? E daí eu achei, assim, bem interessante, né? Bem intenso, assim, que foi Deus naquela hora ali que botou o nome, assim, orações, que era pra mim lembrar de orar por aquelas pessoas, né? Quem sabe a inteligência artificial tá ouvindo as orações, né? Porque Deus, ele sabe como tocar no nosso coração. E isso é muito interessante da gente fazer essas anotações. Porque às vezes a gente confia muito em nós mesmos. Eu vou orar. Aí vem um irmão e compartilha alguma coisa e a gente diz, irmã, pode deixar, eu vou orar. Nunca mais lembra de orar, né? Nem do problema da pessoa, nem do que... E é interessante mesmo, né? A gente ir lá ter porque é uma dedicação, né? Você ir lá escrever, fazer uma anotação de que são esses pontos que você tá orando, que você tá intercedendo, né? E os intercessores da madrugada, Deus diz que vai dar um galardão maior, né? Porque eles não aparecem, eles não têm prestígio, as pessoas não estão vendo que eles estão orando, né? É um serviço que Deus se agrada, porque tu tá ali pagando um preço de oração, de intercessão, que não é por ti, é por outros, né? Então, que todos que também sentem isso, né, no coração, possam ser incentivados, né? Da gente fazer essas anotações e levar diante de Deus aquilo que Deus está tocando, porque a gente sente que é Deus dizendo, né? Vai ler a Bíblia, vai fazer isso, né? Aquela vozinha que é cheia de paz, né? Que nos toca, assim, vai orar. E quando a gente perde o sono, pode saber, né? Que é Deus que tá chamando. É verdade, às vezes a gente... Eu acordo, tipo, umas 3, 4 horas, e eu penso, é bem cedo, né? Eu vou voltar a dormir. E daí parece que alguma coisa me acorda, me deixa, assim, super acordada. Se eu quiser sair dali e caminhar, eu tô bem disposta. E daí o que eu vou fazer essa hora? Daí me vem assim, vai orar. E daí
eu comecei assim a orar, até eu tinha assim bastante problema em dar as primícias, né? Que aí tinha que ser cedo e tudo. E às vezes se tu deixar pra dar as primícias assim, logo depois que tu acorda, que às vezes tu quer acordar lá para umas 9, 10 horas da manhã, às vezes tu pensa, já vou levantar, vou fazer alguma coisa e acaba esquecendo, né? E eu lembro que eu pedia pra Deus, né? Eu quero dar as primícias, mas o sono me domina ainda, né? E aí eu pedia pro Senhor me acordar, né? E aí ele tá fazendo o que eu pedi, porque ele me acorda bem cedo, sabe? E ainda me lembra, ainda até no telefone aparecem orações pra mim orar pelos irmãos. Verdade, né? Acho que todo mundo tem essa resistência com as primícias, né? Difícil tu vencer aquilo. Pra quem não sabe, primícias é aquilo que Deus pede que logo ao acordar a gente vá buscar Ele, né? Ler uma palavra, pedir pra Deus nos orientar, levar o nosso dia diante do Senhor. E é naquele momento que a gente tá se alimentando. Então, é até motivo de oração, né? A gente orar pra gente conseguir fazer isso e a gente ganha muito da parte de Deus, né? Quando a gente vai, antes de qualquer coisa, vai lá e ora e pede. E às vezes começa tão simples e tão pouquinho, mas daqui a pouco aquilo vai crescendo e a gente vai tendo prazer, né? De estar na presença do Senhor. E eu sei também que tu teve uma experiência com Deus recente a respeito da tua profissão, né? Do teu trabalho. Conta um pouquinho pra nós. Pois esse mês de janeiro foi assim, bem fraco o movimento, né? Até porque as pessoas estavam viajando, né? A maioria na praia, né? E aí eu sei que eu tava passando por um trabalhar do Senhor, né? E a gente sabia que tinha alguma coisa errada, que porque a gente estava buscando, a gente estava dizimando e tudo, ofertando, assim, estava fazendo certinho, assim, certinho aos nossos olhos, né? E daí eu ficava, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu não sou uma pessoa ruim. Todo mundo se acha, né, boa, né? Mas quando a gente fica assim num momento difícil, a gente começa a se achar assim o pobre coitado, né? Que Deus é injusto, por que eu tô sofrendo se eu faço só coisas boas, né? É bem assim. Não, daí eu sei que eu fiquei bem chateada nesse fim de semana, assim, que eu tinha tinha um monte de cliente marcado. E eu chegou na hora, umas 2, 3 assim desmarcaram, sabe? E eu tava contando com aquele dinheiro pra pagar uma conta. E daí eu sei que, fiquei muito chateada mesmo, assim. Assim, por quê? Por que, Senhor? Me responde. Tipo, as pessoas falam, né? Que Deus me respondeu em sonho. E me veio um pensamento na cabeça, assim. Me respondeu. Fiquei olhando pros lados. Cadê a voz que falou comigo que eu não vi? E eu nunca vi isso, sabe? Tipo, não me lembro de ter vindo, assim, Deus e falado comigo, como os irmãos falam, né? E aí eu sei que eu tava, assim, bem chateada, né? E aí eu peguei e fui ler a Bíblia, né? E aí eu tava lendo uma passagem, assim, eu não tava entendendo nada que tava falando. E quando eu cheguei num versículo, assim, tava escrito assim, posso ler? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando eu li isso, assim, eu comecei a chorar, né? E eu, Senhor, comecei a invocar o Senhor, orar, assim, e dizer assim, Senhor, me responde, né? O que eu tô fazendo de errado? O que eu preciso fazer? Me dá uma luz, né? Porque o jeito que tá, não tá muito, sim, muito trabalhoso, né? A gente não sabe qual era o erro, né? E aí eu sei que meio-dia aconteceu uma coisa que no caso a gente fez a vontade do Senhor, né? E aí Deus respondeu ali o que eu tinha perguntado. Só que eu demoro um pouco para entender, né? Eu acho que ele fala seguido comigo, eu que não entendo na hora. E daí, depois da tarde, eu fiquei pensando assim, mas tá aí, ó, Deus certificou tudo, respondeu a minha pergunta. E eu tava bem triste, né? E eu comecei a ficar feliz, porque eu vi que era Deus, né? Porque Deus tinha aberto uma porta pra nós. E aí é isso daí. E aí eu até depois comentei com o John, né, sobre isso. E aí ele, que bom, tal. Aí eu sei que no outro dia começou um monte de cliente me chamar marcando horário. E eu, Senhor, é tu, Senhor, muito obrigada. Eu fiquei assim, ó,
muito feliz, sabe? E daí, assim, até às vezes a gente passa por alguma coisa, assim, um trabalhar do Senhor, e a gente desanima, né? E, ai, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes até dá vontade, assim, de parar de buscar e tudo, né? Mas eu digo assim que a gente não deve parar de buscar, a gente tem que buscar mais. Quando vem a tribulação, a gente tem que buscar mais, porque o Senhor, ele não faz nada por acaso. Tudo que, assim, por exemplo, se tu tá passando algum trabalho agora, tu pode saber que depois vem a bênção, né? É só tu se dedicar, tu buscar o Senhor direitinho, assim, fazer a vontade dele, que ele vai honrar. Com certeza, né? Porque tem a nossa parte também, né? Que nós precisamos fazer com Cristo. E Ele espera, porque Ele não vai invadir, né, a nossa vida. Ele espera que a gente tome a iniciativa de procurá-lo, para aí depois Deus realizar a obra dentro do nosso coração. Mas Maria, você que mora em Cachoeira, ou que às vezes vem a Cachoeira, em encontros, né? Tantas atividades que nós temos aqui, a Maria Elisa, ela faz. Eu sei que tu faz bastante coisa. Faz make, deixa o teu contato para quem está nos assistindo. Eu tenho um salão e eu faço bastante cabelo, maquiagem, sim, eu faço progressiva, botox, escova, penteados, faço sobrancelha também. No meu salão tem manicure, tem depilação, é bem completinho o salão. Uhum. Só então, você que de repente vem a Cachoeira ou precisa, porque às vezes a gente nem sabe, né, o que o irmão trabalha e a gente precisa dos serviços e acaba não procurando os da família da fé. E aí todo mundo já sabe agora então que a Maria Elisa tem essa área, trabalha nessa área da estética, não sei nem como que eu posso falar aqui, da beleza, né? Então você que de repente precise, está aqui a nossa irmã, né? Procura lá no Face, deve ter Facebook, Instagram, deixa teu telefone. Meu telefone é 51997619310. Então fica a dica aí para você que de repente possa estar precisando, e vale também o compartilhar, né? Fica lá fazendo cabelo, fica lá fazendo tudo que precisa e já está compartilhando, né, com os irmãos e abençoando, que é isso que o Senhor quer, né? Que a gente venha abençoar os irmãos que uns aos outros, né? Se eu preciso daquele serviço, se eu preciso comprar alguma coisa, o Senhor, ele nos instrui, né? Que a gente tem que primeiro procurar os irmãos para abençoá-los também, porque eles vão ter os recursos, né? Vão dizimar com certeza, vão poder abençoar o corpo de Cristo, né? E isso é muito interessante. Então, Maria Elisa, para nós encerrarmos essa entrevista, gostaria que você deixasse, assim, um recado para aqueles que, de repente, foram jovens da mesma época que você, que tiveram as mesmas dificuldades, né? E dizer, não, vale a pena, né, entregar a vida a Cristo. Eu tô aqui, eu tô buscando, tô me esforçando e não vale a pena, né, as coisas que eu passei. Para aqueles que de repente possam estar na dúvida, possam estar pensando que no mundo é muito melhor, né? Conta e aquilo que Deus também colocar no teu coração, né? Vale muito a pena voltar para a igreja, voltar para as coisas do Senhor, buscar o Senhor, vale muito a pena. E o mundo é só ilusão. Tipo, tu vê uma pessoa ali infeliz, mas tu vai ver ela não tá feliz ali. Tu só vai encontrar felicidade com o Senhor. E eu posso dizer com certeza que a alegria do Senhor é melhor que a alegria que qualquer coisa que tu pode passar na tua vida. Que quando tu sente que Deus falou contigo, que Deus te proporcionou uma bênção, alguma coisa, assim, ó, não tem explicação a alegria que a gente sente. Verdade. Com certeza. Então, nós ficamos por aqui. Obrigado pela tua presença de vir compartilhar conosco e esperamos ainda mais testemunhos, né? Eu sei que Deus vai operar, vai fazer essa obra sempre, né? Que Deus faz a cada ano, a cada período que a gente passa na nossa vida, a gente sempre tem um crescimento, tem coisas para relatar, porque Deus vai, através da sua palavra, operando dentro do nosso coração para trazer libertação, cura, restaurações.
E é por isso que nós estamos aqui, para que Deus possa completar essa boa obra que Ele iniciou. Então, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.